Cabeça enorme, pés minúsculos, pernas curtas, rosto avermelhado e com papadas. Que despropósito! Essa descrição não condiz com o meu perfil real. Do jeito que o Crato descreveu, sou praticamente... Tyrion Lannister, o anão Game of Thrones. Mas espera. Feio, baixo e barrigudo. Mas acima de tudo, despreparado para o cargo. Um despautério. Teve 9 filhos. Ou melhor, sua esposa teve. E ainda dizem que o pai é que queria. Vaz. Perdoe-me por interromper este momento solene, mas meu sangue azul real ficou bege quando o jovem Edson, do terceiro ano B, relatou um estado disparates. Desculpe. Por favor, meu parça Edson, apresente-me a corte. Senhoras e senhores, é com grande honra que lhes apresento João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Doretti Bragança, Sua Majestade João VI, filho de Pedro III e Maria Isabel, legítimo rei de Portugal e de todas as suas colônias. Grato, formidável jovem. Thomas Edson. Ora, Thomas! Estou aqui hoje para limpar a minha honra, que vem sendo vilipendiada por um certo professor de história. Hoje é José. Esse senhor, além de vir dizendo outros impropérios sobre meu dotes físicos, vem dizendo outras mentiras sobre a minha pessoa. Que me estabeleci com a ajuda dos ingleses. Que minha digníssima esposa Carlota fez crescer protuberâncias em minha testa real, que me porei de medo com as tropas de Napoleão Bonaparte. Traição! Isso é uma traição, senhor Rogério Clemão. Senhor Vaz, por favor, dê uma advertência a esses Judas. Senhores, é de bom tom me apresentar. Eu sou Capitolina Santiago, conhecida internacionalmente como Capitu. E vim aqui hoje, pois estou enlouquecendo com todos, principalmente com certas professoras que andam dizendo algumas inverdades sobre a minha pessoa. Sim, irmã Dalva, veja que ponto chegamos. Estão dizendo por aí que traiu meu amado marido Bentinho. Isso por causa de um livro que um astuto advogado resolveu escrever quando já estava mais pra lá do que pra cá. O casmurro, o amargo, o mal amado já estava desprovido de lucidez quando resolveu deixar o seu legado de ódio, colocando a minha até então ilibada reputação em dúvida. E a senhora Dona Eliana sabe muito bem disso. Mas ela, queridos pais, adora por mais lenha nessa eterna fogueira. O que essa senhora deseja é queimar o meu filho. Ou melhor, me queimar, como fizeram com Joana d'Arc. A senhora pensou que eu não fosse ficar sabendo, né? Ainda bem que tenho informantes entre os seus discípulos. O discípulo Igor Formiga relatou-me tudo via SMS. Se bem verdade que me fez um relato meio conciso para não gastar créditos. O Sofia, o Álvaro, o Muquirana, como o jovem alcunhado entre seus amigos. Saiba, senhora cartomante, que nunca, jamais em tempo algum traiu o senhor Bento Santiago. Seguro, pois
assim, estressada, certinha, passou a vida inteira comendo sopa de letrinhas. Tenho certeza que a senhora desconhece a linguagem matemática. Não sabe nem o que é teorema de Pitágoras. Muito menos parte seno e cosseno no triângulo, né, querida? Como eu adoro. Perdoe que afronta por chegar assim abruptamente. Contudo, esses erros da norma culta me levam à loucura. E a senhora, dona Catarina, caso continue impregnando esse português chulo, serei obrigada a agir de ordem inversa, pegar um objeto e tacar direto nessa sua face. E ponto final. Pode isso, diretor? Pode isso aqui? Veja, dona Eliana, a senhora não me arrumou? Desculpem a minha interrupção, mas eu tive que somar todos os meus esforços para dividir com vocês a minha grande indignação com dois elementos de um certo conjunto de professores, Ruth e Vanessa. Imaginem só, fui descrita em meio a um triângulo formado por mim e dois cadeiros. E o pior, atribuíram a mim a maior parcela da situação. Os maldosos dizem que eu sou sustentada por eles. Pode isso, senhor diretor? Uma escola católica pode abordar triângulos literários e matemáticos. Desculpe a minha franqueza, mas vejo que isso se tornou um circo. Pelo que relatou o Bolinha, falaram até de trapézio. Quer saber? Eu já estou farta. Se falarem mais alguma coisa de mim, isso tudo vai acabar no auditório. Vejo que a senhora julgou mal os professores. Vejo que a senhora é obtusa. Vai arrumar alguma coisa pra fazer? Vai pescar. Tá nervoso? Vai pescar. Alguém aí tá afim de pescar? E aí, Dani? Bora! Fiquei sabendo que esse daí é o professor que curte, né? É isso, né? Fiquei sabendo também que a professora de redação vive dormindo em suas redações. A de literatura vive em cima das provas. Cada pescada que olha só por Deus, cara. Como somos felizes esses professores de biologia, certo? Olha, falar um negócio pra você, viu? Não tem nada nessa vida melhor do que pescar. Mas, falando nisso, existe uma coisa melhor assim. O tal do paieiro. Minha pai e meu fumo. Fumo? Alguém disse fumo? Tenho percebido que você anda meio esquisita. Lá no sítio onde moro, as pessoas só ficam assim quando estão aperreadas com alguma coisa. Sabe o que é, minha pobre? É que meu amigo Fefo, aquele metido italiano que é muito gente boa, me contou que tem uma baixinha que agora tá loiríssima. Uma certa Beatriz Start, professora de Sociologia e Filosofia, que tem me usado e abusado para exemplificar questões sociais e existenciais. Não tá sabendo de quem eu tô falando, não? Olha como o nível é baixo. Jeitosinha, menina, não foi pra ela que o rei fez aquela música? Então, agora ela tá se achando gente grande. Tá se achando no direito de não pagar os meus direitos de imagem. É um traje que essa miniatura pensa que ela é para ficar usando indevidamente a minha imagem. Eu que me preocupo com a humanidade e a paz mundial desde a época que ela nasceu, na década de 60. Essa aí, projetinho de gente, é mais velha que pé de serra.
acredito, amiga. Como pode ela ensinar ética e moral fazendo uma coisa dessa? Cadê o respeito com as outras mulheres? Cadê o feminismo? Eu só vejo opressão. Eu já me sinto oprimida por ser mulher, e ainda mais esse abuso. Eu vou fazer um protesto contra a sociedade midiática que corrobora com esse abuso, denegrindo a imagem da mulher. Você tem o meu apoio, Mafalda. Mulheres grandes e pequenas do mundo todo, unidos, incluindo a Jarilane. Abaixo a opressão e que o respeito dure para sempre e mais 15 dias. Ao feminismo e à lei! Espera, eu também tenho que fazer algumas informações. E quem é você? Ah, esses mortais. Eu sou Hestia, a deusa grega do fogo sagrado, aquele que mantém as famílias vivas por toda a terra, exterminando a paz por todos os lados. Mas eu não estou aqui hoje para ser pacífico. Fui formada por uma certa professora de redação, com um gosto meio exótico por moda, e uma adoração imensurável pelas histórias da minha família, que se acha digna suficiente para ser uma personificação minha. Tive que sair do Monte Olimpo a pedido do meu irmão Zeus para elogiá-la, já que ele incentiva seus alunos a fazerem uso dessas mesmas histórias em suas redações, assim mantendo-as vivas em meio a essa jovem sociedade ocidental. Confesso que primeiramente me senti honrado, quando essa tal de Vanner Linda fez uso da minha história para criar uma excelente dissertação argumentativa. Mas agora já deu, né, Linda? Acho que já passou da hora de você perceber que Hestia sempre existiu e sempre vai existir só uma, e do resto é Ricardo. Protesto contra Vanner Duarte. E eu protesto contra o Rogério Denon. E eu aqui protesto contra Eliana Afonso. Nós protestamos contra a Beatriz Start. Eu protesto contra a Rude Vanessa. E eu prefeito da Cláudia. Oh my God. da Inglaterra fazer aqui nesse recinto. Eu vos explico. É por causa de Sir Manuel Carlos. Esse senhor prestar relevante serviço à coroa britânica, disseminando o nosso idioma. But eu saber também que esse senhor fala muitas verdades sobre minha pessoa. Coisas do tipo que o Palácio de Buckingham está em contenção de gastos. Ou então, que eu nem ser mais a pessoa mais rica da Inglaterra. É pior dizer que eu já estar me preparando para minha vida de solteira quando meu marido morrer. Só faltou me chamar de velhinha saliente. Além disso, Lady Vanner, obrigada, querida, contou-me que o senhor, falar mal do nosso café inglês, disse que, como vocês dizem por aqui, disse que nosso café é água de batata, que estamos reciclando o pó de café. Vê se pode. Bom, senhor Vaz, eu exijo uma retratação oficial. Eu estar indignada. Indignada.
Mais nada? Peraí, que eu vou explicar. Ô, gente, o Salazar só aceitou fazer isso daqui porque só tinha isso pra falar. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Ô, Rainha, eu vou arrumar uma cadeira pra você. Peraí. Sai daí, ô pescador. Vai. Tá, obrigada. Eureka! Mais um caso de difamação protagonizado por outro professor da escola. E eu achando que o Rogério era o único que estava ouvindo. Estamos indignados. Exigimos retratação. Exigimos o retorno de Darth Vader. Podem parar com a palhaçada intergaláctica. Desde quando eu tenho interesse em defender os fracos e oprimidos? Até parece que não viram a série. Olha, criatura abusada, só não tive uma. Porque viajei à velocidade da luz para encontrar um cara que faz a química do conhecimento acontecer aqui neste planeta. Ele é conhecido como Pudim. Alguém aqui conhece Mr. Pudim? Ou Fiquei sabendo que ele possui ovos de dragão. Isso é verdade? Sim! Ora, criaturas abusadas, leve-me ao seu mestre, ou todos, recinto, morrerão. Ora, foi Betinha. Gabriel, que abusado. E agora, que possui o ovo de dragão, poderei dominar este planeta e após todo o universo. E vocês, servos, se ajoelhem diante ao seu novo mestre. Isso não é verdade. Você não vai ser o dono do mundo, porque você não possui conhecimento para isso, tá? Eu sei de tudo, porque eu nasci há mais de 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse Mundo, vasto mundo, sou eu mesmo, amiguinhos. Tio Mars. É bem verdade que eu já fui mais redondinho, mas nos últimos tempos eu estou light. Substituí até banana por pitaia. Afinal, é essa a minha essência. O que seria do mundo sem as transformações que lhe são inerentes? Gostaria de lembrar que a minha memória está mais ativa do que nunca. Sou mais resistente em questão de Google aí. É só perguntar que a resposta está na ponta da língua. Mas duas coisas me incomodam ultimamente. As piadas sem graça de alguns alunos, né, Henrique? E as inúmeras interrupções da professora Eliane em minhas aulas. Sabe pra quê, gente? Adivinha? Cobrar as pizzas. Pizza? Alguém? Pizza? Primeiro,
respeite quem é realmente a mais velha aqui. Excesso territorial. Tá? Mas eu vou te ajudar. Tá aqui a pizza com recheio totalmente light. Tá? Agora, malhar a língua e vamos exercitar o corpo. Então, galera, aproveitando aqui a ocasião, eu queria assim, passar 2 recadinhos muito rápidos. Professores, colaborem, é R$10 pro presente do Doré, tá? Depois a gente conversa. E terceiro, uma pergunta assim, 1 minuto. Com licença. Com licença, terceiro. Quem ainda não pagou a pizza? Eu não acredito. Bom, devido às circunstâncias, eu vou ter que chamar o síndico. Ô, Vá. Aí, sangue bom, a vida é trouxa, mas dá muitas vodkas. Pô, a gente não tem descanso nem depois do descanso final. Tu pensa que tá tudo ficando light, que finalmente tá entrando em forma, até o cabelo entra na disciplina. Aí, tem coisas que só o formol faz por você. Tô até parecendo esses times dos dias de hoje. Compadre, tudo passa, tudo passa. Esses times de agora só me envergonham. Como disse meu amigo Hugo Santos, e nada do que foi será. Peraí. Ô Rafael, tô sem retorno, deu curto. Ufa aí, Rafael, esse é o motivo do meu retorno. Esse é o novo mestre da galera. Rafael.